as causas segundas. Ele fala, olha como as moléculas se formam aqui, o cientista fez um experimento no laboratório e deu certo. Tá, depois que Deus criou tudo, fica mais fácil. Deus criou as condições e as leis para tudo isso. Deus possibilitou que tudo isso acontecesse e se comportasse dessa maneira, segundo as leis finamente ajustadas que ele criou. Como é que isso aconteceu a primeira vez? Alguém programou. Agora, depois que Deus já aprontou tudo bonitinho, aí fica bem mais fácil. Aí você consegue reproduzir em laboratório algum desses aminoácidos, você já sabe como é que eles são montados, bonitinho. Só que, mais uma vez, sabe quem é que estava no laboratório reproduzindo todos esses experimentos que o Miranda relatou aqui? Um cientista, uma inteligência ordenada. Com intencionalidade, sim, exatamente. O universo também foi montado por uma inteligência ordenada. Então é interessante que ele está cometendo um erro filosófico muito grave aqui. Ele está assumindo que as condições de um universo já criado, já com as causas segundas todas encadeadas, são da mesmo nível de dificuldade de criar isso a partir do nada. E ajustar finamente as constantes cosmológicas para isso dar certo. É um salto muito grande que Miranda está fazendo. Depois, ele disse o seguinte, né? Ele entrou naquele problema da complexidade divina. Basicamente, o argumento do Miranda é o seguinte. A nossa inteligência, o nosso cérebro é complexo. Mas ele teria que ser criado por alguma coisa maior. Já que nós estamos aqui argumentando que se existe uma complexidade, existe uma inteligência ordenadora. Então a inteligência de Deus seria ainda mais complexa. Logo, ele também teria que ser criado. Só que Deus, na filosofia tradicional, ele é incriado. Então nós temos um paradoxo. Basicamente é isso que o Miranda disse. Só que eu nunca disse que a inteligência de Deus é complexa. Isso aí ele falou sem que eu tenha dito antes. Quando eu falo em complexidade, eu estou falando que existem coisas no universo que são compostas por várias partes. Que nem essa caneta Bic que eu tenho na mão, que tem a tampa, a carga, etc. Né? Então essa caneta aqui é um instrumento complexo desenvolvido por uma inteligência ordenadora composto por várias partes. Quando eu falo em complexidade, o que eu estou falando? Eu estou falando que existem várias partes que juntas conseguem uma sinergia. Atuam de maneira harmônica para criar um ente complexo. E o cérebro humano, com os neurônios funcionando tudo bonitinho, não poderiam ser criados ao acaso, porque eles são complexos. Agora, se eles foram criados por uma inteligência ordenadora maior, isso não significa que essa inteligência ordenadora maior é complexa também. Por quê? Porque a inteligência de Deus não é composta por partes simples. A inteligência, a rigor filosófico, ela é uma faculdade da nossa alma. Então ela não depende nem do corpo, né? Então quando uma pessoa morre, a alma racional dela continua existindo. Depois, na ressurreição, vai juntar com o corpo, mas enfim. Agora, o grande ponto aqui é que para nossa... Cogs é inteligente, cara. Inteligência tem uma interface com o mundo, nós precisamos de um cérebro complexo. A própria junção do corpo e da alma já é um nível a mais de complexidade. Tanto é que as pessoas morrem. O que é a morte? É a separação entre a alma e o corpo. É por isso que as coisas complexas são destrutíveis. A destruição nada mais é do que a decomposição das coisas, separar as partes. Como é que eu faço para destruir essa caneta? Eu parto ela em partes. Agora, Deus é imortal, Deus é indestrutível, Deus é eterno. Logo, ele não tem partes. Deus é simples. Deus é uma essência única. Aí vão falar, mas e a Santíssima Trindade? A Santíssima Trindade são 3 manifestações dessa essência divina em 3 pessoas, mas que também não são separáveis. Porque é a essência da Trindade ter 3 pessoas perfeitamente unidas. Agora, sim, a inteligência de Deus é infinitamente maior que a nossa, é a causa da nossa. A nossa inteligência ela não é outra coisa senão uma participação no atributo da inteligência de Deus, mas a inteligência de Deus é simples. Então, o argumento do Miranda não funciona, porque eu nunca falei que a inteligência de Deus é complexa. E o que mais que ele falou assim? Assim, ele também disse aqui sobre a conservação das coisas, né? Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Isso é uma frase de Lavoisier, que, diga-se de passagem, mais uma vez, era um cientista católico morto pelos ateus materialistas comunistas petralhas da Revolução Francesa. Eita. Eleitores do Boulos. Mas, parênteses políticos cogosianos à parte, o fato é que... Cogs realmente muito inteligente, votou no mito. Mas o fato de uma pessoa cair nos encantos de um político patético não mede a inteligência dela. Todo mundo, a pessoa de maior QI ou maior inteligência bruta no mundo, ela pode ser enganada por qualquer um. Qualquer tipo de farsante, né? Basta você lembrar que, na verdade, as pessoas, para serem enganadas, elas não precisam de outra pessoa, elas se enganam. Porque elas depositam, às vezes, esperança, com base nos valores que elas acreditam, nas pessoas erradas. Tipo assim, tem vários jeitos de você acabar sendo enganado. Ou você é enganado, ou você se engana perante uma situação, certo? Porque você não é perfeito. Se você fosse perfeito e tivesse um raciocínio sempre perfeito, você nunca seria enganado. E nunca se enganaria também. Isso não existe. Sim, algumas coisas se perdem. Lavoisier, homem brilhante, ele errou nessa. O grau de ordem se perde. Isso é segundo a lei da termodinâmica. Então, um sistema ele vai perdendo o seu grau de ordem. As formas de energia, como a energia mecânica, elétrica, vão se perdendo e vão virando energia térmica não aproveitável, até que, teoricamente, o universo chegaria na sua morte térmica. Aí nós temos um problema aqui, para os ateus. Mais um, né? Se isso é... Porque o que acontece, na verdade, é que a evolução ela vai contra a segunda lei da termodinâmica. As coisas perdem valor e vão se desgastando, se decompondo conforme o tempo passa. No modelo da evolução, não. O negócio começa patético e termina unbelievable, por exemplo. E vai unbelievable, vai saltando e vai evoluindo. Mas a verdade é que o ser humano, e isso a gente consegue enxergar no próprio comportamento do ser humano, nós perdemos as capacidades à medida que o tempo passou. A gente perde tempo de vida, a gente perde saúde, a gente perde capacidade cognitiva. A vida ela começa perfeita
E ela vai se deteriorando, certo? Essa daí é a regra da natureza. Nada. Só que os caras da Evolution, como eles colocam aí para tentar, né, obter uma saída para essa questão, eles adicionam muito tempo, milhões e milhões e milhões de anos, aí fica fácil, né, de inventar o malabarismo mental. Mas a verdade é que não, a verdade é que as coisas são criadas com um propósito e elas ficam aqui até cumprir com o propósito. E conforme elas cumprem o propósito, elas vão deteriorando. Vai acabando, certo? Você não vai começar a usar um par de sapato hoje e daqui 5 anos ele estará mais novo do que quando você comprou, certo? Você começa a sua vida hoje, você tá novinho, bonitinho, sua pele tá tudo funcionando bem. Quando você tiver 30 anos, não vai estar funcionando do mesmo jeito. 40 não vai estar, 50, 60, você vai piorando, certo? Isso serve pra tudo. Capacidade física, inteligência, tudo isso daí, né? Então, assim, tipo... Quando você para pra pensar nisso, você entende que esse é um raciocínio lógico. E é observável, você vê as coisas funcionando dessa forma. Certo? Difícil é explicar o contrário disso, né? Verdade, se a segunda lei da termodinâmica é verdade, ou o universo teve um início, ou o universo ele sempre existiu. Se o universo sempre existiu, ele já deveria ter chegado na morte térmica, porque um tempo infinito para o passado já decorreu. Então não deveria ter um grau de entropia menor que a entropia máxima. Ou o universo teve um início. Se o universo teve um início, ele tem que ter uma explicação. E a explicação não pode ser imanente, senão ela estaria incluída no próprio universo. Ela teria que ser uma explicação que transcenda o próprio conceito de universo. Os ateus nunca me responderam mais. Boa. Miranda? Xandão, herói da Terra, mandou 5 O negócio tá feio, viu? Tá bravo, tá difícil, Miranda. Vamos ver que ele vai. Vamos ver a retórica. Ah, e outra coisa também que citaram aí, que eu tenho até esquecido disso. Hoje tem as evidências aí de que todos nós temos um ancestral em comum lá. A Eva mitocondrial, o Adão mitocondrial, essas paradas aí também. Tá em alta hoje em dia, estão falando muito sobre isso daí, certo? É outra coisa também que eu não vi evolucionista refutar nem nada. Vamos ver aí se eles vão comentar sobre isso. Acredito que o Cogs não vai usar o tempo todo, né? Já finalizou aí nos 14 minutos, Ok. tá tudo certo. Pode, vamos lá. Pode soltar, rapaz, que tá no controle. Cara, eu fico pensando assim que o Cogos é mentiroso, cara. E mentir eu acho que é pecado, não é? Ou tô errado? É pecado. Se mentir é pecado, porque ele falou que eu não mostrei dados Falsa científicos, acusação também né? é pecado. Eu tô no meu tempo, fica quietinho aí, ó. Aqui, eu mostrei vários artigos científicos. Vamos contar aqui, ó. 1, né? Aqui, ó. 1, 2, 3. E eu ainda mostrei que nos artigos científicos eles fazem os experimentos, fazem as réplicas. Então eu acho que o Cogos não sabe muito bem o que é mostrar dado científico, né? Porque ele só ficou no gogó até agora e não falou nenhuma das coisas que eu pedi pra ele, né? Mostrar o dado científico da alma. Ele veio novamente com essa questão, nós temos que crer, né? Você pode crer em fada, você pode crer em duendes, gnomos e também em alma, né? Então, sobre dados, quem apresentou fui eu e ele tá mentindo. É um mentiroso, né? Ele falou sobre Ai, chamando o cara de mentiroso, hein? Esse cara. organização sequencial. Sobre a organização sequencial, nós temos que pensar o seguinte. Quando ele fala, ele parece que ele não entende o processo. Os fatos científicos, tá aqui no papel, ó. Tá o artigo aqui, ó. Né? Será que o cara que tá falando isso, ele sabe avaliar um artigo científico? Ele por acaso reproduziu algum experimento? Ele tem de fato uma evidência? Porque hoje em dia, o que mais existe por aí são artigos científicos sobre diversas coisas. Quando você avalia um artigo... Tem muita gente, por incrível que pareça, que pensa assim, ó. Se tem um artigo científico que fala sobre isso, é porque é verdade. Não é isso daí. Artigo científico, ele não é para te mostrar uma prova cabal de algo. Não é assim que funciona. Ele também pode servir para te mostrar uma prova cabal de algo. Mas um artigo científico, ele pode ser produzido através de supostas evidências também. Coisas que não são exatamente provadas, mas são tendências. Tipo assim, e outra coisa, você precisa também, quando você vai avaliar um artigo científico, ver a veracidade alinhada com quem produziu o artigo. Certo? É tipo assim, não cara, é muito fácil chegar com um pedaço de papel, um artigo, e falar, ó, tá no artigo, logo é verdade. Não é isso aí não. Isso aí é uma coisa mentirosa. Isso aí sim é uma parada escrota de fazer. Entendeu? Hoje você pode ver, tem uns par de debate que nego pega um artigo científico aí, né, que dá respaldo porque o cara tá defendendo, e ele apresenta como se fosse uma verdade absoluta. Não é assim, não é porque é um artigo científico que é a verdade. Processo darwinista da evolução, né? Quando a evolução, quando as protocélulas elas estão ali, elas não estão ali sozinhas, elas estão em um ambiente rico. E conforme elas vão predando umas às outras, como eu mostrei no artigo ali na questão do RNA, as protocélulas também faziam isso. Por exemplo, uma protocélula chega perto da outra, ela rouba lipídios. Conforme ela tem mais sequências, uma fita maior, ela tem um processo ali de expansão e ela rouba por um processo chamado de osmose, tá? Então, aquelas que
conseguem fazer esse processo mais rápido e melhor, elas predam mais e dominam o ambiente. E aquelas que sofrem mutação e fazem isso mais rápido e melhor, também dominam essa nova população, essa nova geração e dominam o ambiente. Então, a autosseleção darwinista, né, a seleção natural explicada por Darwin aplicada ao processo de origem da vida, possibilita que não de forma aleatória, mas dentro de um processo darwinista, como é explicado nos inúmeros artigos, você tenha a seleção natural e possibilite a origem do Luca, tá? E não de célula como ele estava tentando dizer, né? Deixa eu ver aqui sobre o réptil corno, vamos lá. As aves, elas são derivadas dos dinossauros. Toda ave hoje em dia... O negócio no Evolution é tenebroso. Salve Xandão pergunta seria mandou R$5. Nada criado a partir de nada, Xandão, tudo teve sua origem. Ciência prova quase tudo, mais questão da vida não prova nada. Eu sou agnóstico, mas acredito que existe algo além, não igual história da Bíblia, mais algo sobre o universo afora. Manda Dolby a. Tamo junto, irmão, tudo nosso. Cara, isso aí é complicado, porque hoje em dia a ciência, ela tem muita coisa tendenciosa, muito conteúdo tendencioso. A ciência, ela não age de forma imparcial, não mais. A ciência, de há muito, ela deixou de ser a busca pela verdade, a realidade das coisas do universo. Hoje em dia tem muita coisa hollywoodiana no meio da ciência, entendeu? Muita coisa. Haja vista o que é ensinado na escola como fato científico, quando não é. Como, por exemplo, essa questão da teoria das espécies. Tem um monte de coisa que a gente aprende na escola que não é verdade. Né? A ciência, ela tá aí, é cheia de contradição. Você tem artigos científicos que falam uma coisa e tem outros que falam outra. Então, mandou R$5. Quase sempre não tem consenso. Já te mandei meu... Ela foi um dinossauro no passado. E o Cogos, ele é um criacionista de Terra Jovem, não é isso, Cogos? Ele acredita que a Terra foi criada em 7 dias, né? 7 dias ali, que pra ele teria sido literal, né? Porque Deus, ele precisou descansar no sábado e segundo o Êxodo, ele até se restaurou, né? De tanto cansado que ele ficou, um Deus que sofre corrupção. Então, beleza. Como é explicado nos inúmeros artigos, você tem a seleção natural e possibilita a origem do Luca, tá? E não de célula, como ele estava tentando dizer, né? Deixa eu ver aqui sobre o réptil corno, vamos lá. As aves, elas são derivadas dos dinossauros. Toda ave hoje em dia, ela foi um dinossauro no passado. E o Cogos, ele é um criacionista de Terra Jovem, não é isso, Cogos? Ele acredita que a Terra foi criada em 7 dias, né? 7 dias ali, que pra ele teria sido literal, né? Porque Deus, ele precisou descansar no sábado e segundo o Êxodo, ele até se restaurou, né? De tanto cansado que ele ficou, um Deus que sofre corrupção. Então, beleza. Então, esse processo, por exemplo, se eu não me engano, em Gênesis, diz que as aves vieram antes dos répteis. Se eu não estou enganado, tá? Se eu não estou enganado, tem essa descrição. As aves vieram antes dos animais terrestres. Então isso está contra todos os dados científicos que nós vemos, né, nos achados arqueológicos, nos fósseis, aquilo que sabemos da vida. Um outro dado interessante é que nós conseguimos fazer exame de DNA entre os animais, né, entre os seres vivos, e conseguir descobrir o seu parentesco. Você consegue fazer, por exemplo, exame de DNA para saber se você é pai do seu filho, e o exame vai estar lá, 99% de certeza, né? Você vai confiar no exame de DNA. Nós conseguimos fazer o mesmo exame de DNA para saber se nós temos parentesco com outros animais. Eu acredito no cristianismo, não acredito na evolução, porém na questão de adaptações de alguns animais por questões climáticas eu acredito. E os dinossauros não passaram de animais ancestrais aos nossos, nada fictício igual eles mostram.